Nós vimos então, mais cedo aqui, logo no início do nosso jornal, que o Ministério da Agricultura confirmou a detecção do vírus da influenza aviária de alta patogenicidade em um matrizeiro de aves comerciais lá no Rio Grande do Sul, no município de Montenegro. Vamos conversar então agora com a professora da Faculdade de Medicina e Zootecnia Veterinária da Universidade de São Paulo, Masayo Mizuno. Professora, seja bem-vinda com a gente, um bom dia, tudo bem? Obrigada, tudo bem. Muito obrigada pelo convite. É uma satisfação nossa em recebê-la, professora. Bom, esse não é o primeiro vírus, aqui o caso do vírus no Brasil, mas é o primeiro em granja comercial. No efeito prático, o que muda exatamente entre casos aí em aves de criadouros particulares, digamos assim, de propriedades particulares, para uma granja comercial? E quais riscos isso significa na prática, professora? Como o vírus é disseminado através de aves de vida livre, aves silvestres, para que não ocorra a influenza aviária, é preciso que as aves sejam criadas em galpões fechados à prova de entrada de aves de vida livre. Agora, é claro que as criações free range, livres de gaiolas, que vivem em pastinhos ou criações caipiras, elas são muito mais suscetíveis e é um perigo. E o Ministério da Agricultura tem um trabalho muito intenso para esclarecer a população a respeito desses fatores, porque enquanto essas aves de vida livre e os galpões não estiverem devidamente seguros, nós sempre teremos um susto como esse. Professora, tá aí, o caso está confirmado. Agora, numa visão de curto prazo, quais as medidas que precisam e deverão ser tomadas nessa situação? Existe um plano de contingência aí que precisa ser seguido, né? O plano de contingência é um plano emergencial. É o que está sendo aplicado hoje lá na região de Montenegro, nesta região, que é uma granja e tem um círculo, um raio de ação desse trabalho. Este episódio é uma advertência que as medidas de biosseguridade não estão sendo devidamente aplicadas visando a prevenção. Nós não trabalhamos com controle de influenza, mas de prevenção. Esta foi uma prova cabal de que falhou a medida de profilaxia, porque provavelmente o vírus, ele, como aconteceu no zoológico, ele pode estar circulando entre aves silvestres, aves voadoras silvestres, e que pode ter, eu estou apenas supondo, é preciso investigar como, muito além de um plano de contingência, é preciso que o serviço público investigue como ocorreu, por que ocorreu. E depois dessa etapa de investigação, é preciso que as medidas de biosseguridade sejam revistas, revisadas, supervisionadas e fiscalizadas para reconhecer, confirmar se estão devidamente aplicadas. Biosseguridade é prevenção, Felipe. Pois é, professora, a gente fica pensando aqui nas hipóteses, né? Se essa é uma granja comercial com a criação toda fechada, se os animais não têm contato com animais silvestres, de que maneira esse vírus pode ter saído do lado de fora e entrado em contato direto com algum animal dentro da granja? Ou dentro das hipóteses, então, houve uma falha nesses protocolos de biosseguridade, talvez? Isso tem que ser investigado. A investigação é exatamente como qualquer investigação policial, nós temos que saber as causas. Agora, nós estamos levantando a hipótese de eventual vírus circulante decorrente desse episódio no zoológico, mas nós devemos levar em consideração outros fatores. O interessante é que não têm sido detectadas aves migratórias infectadas no trabalho de vigilância do Ministério da Agricultura, e este vírus, muito provavelmente, ele saiu do Canadá, do norte do Canadá, que é o leito, a origem do vírus da influenza que chega
na América do Sul e vai até a região da Antártida. Agora, como não temos informações que eu considero extremamente estranho, é que o vírus ele tem que vir caminhando juntamente com as aves migratórias a partir do Canadá até a região da Antártida. Existem vários conhecimentos nesse caminho todo. E se as aves saíram infectadas do Canadá, em algum momento deveria ter havido casos com este vírus em todo o caminho, Estados Unidos, América do Norte, América Central, América do Sul, que evidenciasse que esse vírus estava caminhando ou está caminhando do Canadá até aqui. Mas nós não temos nenhuma notificação de influenza aviária nesse caminho que eu tracei. Então, a gente tem que levantar outras hipóteses, porque a investigação trabalha com hipóteses que têm que ser confirmadas, e merece e deve ser realizada essa investigação, e eu tenho a certeza que o Ministério da Agricultura está realizando esse estudo. Qualquer coisa que nós possamos aventar aqui são hipóteses, mas que nós não temos informações, e eu quero que, se não temos informações, é porque não ocorreu surtos de influenza aviária do Canadá, do norte do Canadá até o Polo Sul. Professora, agora há uma recomendação para sacrificar os animais que estavam nessa granja, todos o restante do plantel, por exemplo, e também uma investigação em granjas num raio aí de 10 quilômetros de outros municípios na região. Esse é mais ou menos o protocolo agora? Protocolo, porque a zona de vigilância já está traçada, nós sabemos quais são os mecanismos de transmissão, e isto compete para questões de segurança. A investigação que está sendo realizada é para garantir a segurança, com a certeza que não existe outra granja comercial ou informal neste raio delimitado com aves com influenza aviária. Mas a pergunta é muito maior. Como chegou o vírus, se ele não tem nenhum rastro, nenhuma evidência de que ele, no caminho do norte até o sul, tenha causado infecção em aves? É muito estranho, Felipe. Eu não consigo entender como este caso possa ter acontecido, embora nós não possamos eliminar a possibilidade do vírus circulante que partiu desse zoológico. Mas isso terá que ser investigado. Eu acho que teria que ter duas linhas de investigação. Professora, e para quem está nos assistindo, está aí um pouco apreensivo, há riscos desse vírus para o consumo humano, para quem tem contato ali, para quem trabalha com essas aves? Quais são os riscos para a pessoa, para o ser humano? O risco é nulo, porque não é uma doença respiratória, é uma doença entérica nas aves. Então, a carne, ela não é o local onde o vírus se localiza. O vírus se localiza no aparelho pulmonar das aves doentes, não é de aves normais, e no intestino eliminado pelas fezes. O abate, isso eu acho muito estranho o que a Rússia está fazendo conosco, porque o abate, a exportação das aves, elas são inspecionadas pelo serviço oficial. As aves que são enviadas para o abate, elas carregam consigo um documento chamado GTA, que mostra que as aves estão sadias. Então, eu acho um exagero, eu acho inconcebível, não tem lógica do ponto de vista epidemiológico o que a Rússia está fazendo com o Brasil. Muito bem, professora. A gente vê aí agora as repercussões, né? A gente aguarda, por exemplo, o Japão tem um protocolo aí de suspender as importações, mas pelo menos são as importações regionalizadas, digamos assim. A China vem aí já com outro padrão, que é suspender as importações do Brasil, de modo geral. Então, de fato, agora as consequências que o Brasil vai ter que lidar em relação a essa questão, né, professora? Bom, quero agradecer a gentileza de ter conversado com a gente, viu? Desejar a você aí um ótimo fim de semana. O canal está sempre aberto, professora. Vamos voltar a conversar aí numa nova oportunidade.
Muito obrigada, um abraço e obrigada pelo convite. Obrigado você.